Glória a Deus, que a paz e a graça vos sejam multiplicados, amém? Vamos para mais um dia de leitura do livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Hoje, último dia da unidade 9, dia 5, perguntas e respostas. Deixa eu orar por você, Pai, graças te dou por esse dia, abençoa a vida do teu filho que está aprendendo mais contigo, te conhecendo mais, dessa tua filha que está te conhecendo mais. Capacita-nos para fazer a tua vontade, o teu querer. Que teu Espírito Santo venha nos empoderar para vivermos o teu sobrenatural a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Perguntas e respostas. Para mudar um pouco nosso ritmo de trabalho, analisaremos algumas perguntas que geralmente me fazem com relação a esta unidade de estudo. Talvez estas perguntas já tenham sido feitas a você também. P. Por que, segundo me parece, Deus está trabalhando tão lentamente na minha vida? É a primeira pergunta, né? Jesus havia estado com os seus discípulos já por quase 3 anos, quando disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. João capítulo 16, versículo 12 e 13. Havia outras coisas que ele precisava ensinar aos discípulos, mas eles não estavam preparados para receber esse ensino. Jesus sabia, no entanto, que o Espírito Santo continuaria a guiar esses discípulos na verdade, de acordo com o cronograma de Deus. Você pode estar dizendo: Senhor, anda rápido, faze com que eu amadureça logo. E Deus está dizendo: eu estou indo tão rápido com sua vida quanto você me permite. Quando você estiver pronto para a próxima lição, vou introduzir uma nova verdade em sua vida. A primeira tarefa diz assim, pergunte a você mesmo o seguinte: será que estou respondendo a tudo o que Deus já me levou a fazer? Será que tenho obedecido a tudo aquilo que já sei ser da vontade de Deus? Será que realmente creio que Ele me ama e fará sempre o que é certo e melhor para a minha vida? Será que estou esperando pacientemente pelo tempo de Deus e nesse meio tempo estou obedecendo aquilo que já sei ser sua vontade? Quando Deus está conduzindo alguém à maturidade, por que será que Ele às vezes parece trabalhar tão devagar na vida dessa pessoa? Aí você responde aí no seu caderno, medita nessas perguntas, tá? A grama que está aqui hoje e amanhã já se foi, não requer muito tempo para amadurecer. Uma árvore frondosa que atravessa as gerações requer muito mais tempo para crescer e amadurecer. Deus se preocupa com a sua vida por toda a eternidade. Permita que Ele use todo o tempo que for necessário para dar à sua vida a forma necessária para atingir seu propósito. Responsabilidades maiores requererão períodos mais longos de preparação. Você gostaria que Deus usasse todo o tempo necessário para prepará-lo para as responsabilidades que Ele tem para a sua vida? Se sua resposta for afirmativa, escreva uma oração dizendo isso a Deus. Mais uma pergunta aqui, continuando. Por que Deus não me dá uma grande responsabilidade? Deus poderia lhe dizer o seguinte: você está me pedindo para envolvê-lo em meus grandes movimentos, mas estou tentando simplesmente ensinar você a crer em mim. Ainda não posso dar-lhe essa responsabilidade maior. Deus tem de lançar um alicerce firme em sua vida, antes de prepará-lo para maiores compromissos. Será que você já disse algo como: Senhor, se me deres uma tarefa realmente importante, vou te servir de todo o meu coração? Deus pode ter respondido: eu realmente quero dar, mas não posso. Se o fizer, você não conseguirá sair bem.
Não quero que se decepcione porque você não está preparado ainda. Então você pode argumentar: Senhor, eu sou capaz de enfrentar esta responsabilidade. Pode me experimentar. Você se lembra de algum discípulo que pensou poder assumir uma responsabilidade maior? Na noite anterior à crucificação de Jesus, Pedro disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. Jesus respondeu: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes tenha negado que me conheces. Lucas 22, 33 e 34. Será que Jesus, numa situação qualquer, sabe o que você faria? Confie nele. Não insista com Deus para lhe dar alguma coisa para a qual você não esteja ainda preparado. Isso pode levá-lo à ruína. Deus está muito mais interessado em cumprir os propósitos do reino do que você. Ele lhe dará todas as tarefas para as quais sabe que você está preparado. Tem mais uma tarefa aqui para você fazer, mas eu nem coloquei aí, ó. Se Deus não lhe der o tipo de responsabilidade que você quer assumir, qual deve ser sua reação? Medite nisso, escreva aí no teu caderno. Deixe Deus orientar sua vida. O servo não diz ao seu mestre que tipo de tarefa está precisando, mas aguarda que o mestre lhe dê a tarefa. Seja paciente, então espere. Esperar no Senhor não deveria ser um tempo ocioso para você. Deixe Deus usar esse tempo para purificar sua vida e fazer de você um vaso limpo para o serviço. Quando obedecemos a Deus, Ele nos prepara para o desempenho daquela tarefa que nos cabe perfeitamente. No entanto, qualquer tarefa que nos seja entregue pelo Criador do Universo é uma tarefa importante. Não use padrões humanos para medir a importância ou valor de determinada tarefa a ser desempenhada. Mais uma pergunta a ser feita. Quando obedeço e as portas se fecham, o que isso significa? Suponhamos que você sinta o chamamento de Deus para desempenhar certa tarefa ou para ir a determinado lugar. Você começa a tomar as providências para atender ao mandamento e tudo começa a dar errado. Frequentemente as pessoas dizem mais ou menos assim: bem, acho que isso não era a vontade de Deus. Deus o chama para um relacionamento pessoal com Ele. Tenha muito cuidado ao interpretar as circunstâncias. Muitas vezes chegamos a conclusões precipitadas. Deus está nos conduzindo numa determinada direção a fim de nos dizer o que Ele está para fazer. Nós rapidamente chegamos às nossas próprias conclusões a respeito do que Ele está fazendo, porque isso nos parece lógico. Começamos a seguir a lógica do nosso próprio raciocínio e nada parece dar certo. Temos a tendência de abandonar nosso relacionamento com Deus e fazer as coisas com as próprias mãos. Não faça isso. Na maioria das vezes em que Deus convoca ou lhe dá uma orientação, o chamamento não é o que quer que você faça para Ele. Geralmente Ele lhe diz o que está para fazer no lugar onde você se encontra. Por exemplo, Deus disse a Paulo que estava para alcançar os gentios por intermédio dele. Deus e não Paulo ia alcançar os gentios. Paulo começou a ir em uma direção, mas o Espírito o impediu. Atos 16, versículos 6 ao 10. Ele tentou ir em outra direção e novamente o Espírito o impediu. Qual era o plano original de Deus? Alcançar os gentios. Qual era o problema de Paulo? Ele estava procurando descobrir o que fazer. E a porta da oportunidade se fechou. A porta se fechou? Não. Deus estava procurando dizer: ouça, Paulo, vá até Troade, espere ali até que eu lhe diga aonde você deve ir. Em Troade, Paulo teve a visão de que devia passar a Macedônia para ajudar o povo de lá. O que estava acontecendo? O plano de Deus era levar o evangelho para o Ocidente, para a Grécia e Roma. Deus estava atuando em Filipos e queria Paulo ali junto com ele.
Quando você começa a seguir Deus e parece que as circunstâncias fecham as portas da oportunidade, volte-se para Ele e procure esclarecer o que Ele disse. Melhor ainda, procure sempre ter certeza desde o início do que Deus está dizendo exatamente. Geralmente, Ele não o chama para o desempenho de uma tarefa, mas para um relacionamento. Por esse relacionamento, Ele fará algo por meio de sua vida. Se você se lança numa direção e surgem obstáculos que impedem seu prosseguimento, volte e esclareça o que Deus disse. Não conclua que você se equivocou, mas esclareça o que Ele disse. Mais uma tarefa. Opa, não é essa. Eita Jesus, cadê a tarefa? Aleluias. Leia a seguinte ilustração sobre um casal que sentiu o chamamento de Deus para um trabalho com estudantes. Observe as instruções sobre o que fazer quando você começa a se deslocar na direção que entende ser a orientação de Deus e as circunstâncias fecham a porta. Sublinhe as instruções. Eu sublinhei uma para você. Conversei com um casal maravilhoso que disse ter ido para Saskatoon a fim de trabalhar com estudantes. Eles deram início ao processo para serem enviados como missionários, mas o departamento de missões disse não. A conclusão deles foi: nós nos equivocamos. Eu os adverti para que não tirassem conclusões precipitadas, mas que parassem e procurassem se lembrar do que Deus havia dito a eles na ocasião que se sentiram chamados. Eles estavam cancelando totalmente o plano de Deus, apenas porque um detalhe não havia funcionado como tinham pensado. Pedi a eles que voltassem e esclarecesse o que Deus queria que fizessem. Será que Deus os estava chamando para missões? Ou, quem sabe, para trabalhar com estudantes? Para ir ao Canadá? Eles realmente sentiam que Deus os chamava para ir ao Canadá a fim de trabalhar com estudantes. Então eu lhe disse: mantenha a percepção do chamamento no lugar. Uma porta que se fecha não significa que sua tarefa esteja encerrada. Fiquem atentos para ver como o Deus que os chamou vai dar sequência ao que diz. Quando Deus pronunciar uma palavra que indica uma direção a seguir, ela torna esse caminho possível. Tome cuidado para não permitir que as circunstâncias cancelem o que Deus disse. Aí, pronto. Deus pode ter outra cidade em mente para eles trabalharem. Ele pode estar querendo que tenham outro meio de sustento, ou ele pode precisar de mais tempo para prepará-los para essa responsabilidade. Deixe Deus cuidar dos detalhes e dos tempos adequados. Nesse interregno, faça tudo o que você sabe fazer e espere pela próxima palavra de orientação. Cite algumas coisas que você faria se tivesse de enfrentar uma circunstância que parecesse fechar a porta da vontade de Deus. Aí você escreve aí nessas linhas. Dê uma pausa, tá bom? Aí escreve. Continuando a leitura. Quando as coisas parecem não dar certo depois de você ter dado um passo de obediência, primeiro, esclareça o que Deus disse e identifique o que podem ter sido suas próprias adições ao que Deus disse. Segundo, mantenha no devido lugar o que Deus disse. Terceiro, deixe que Deus mesmo resolva a questão dos detalhes. Quarto, faça o que você sabe fazer. Quinta, espere no Senhor até que Ele diga o que você deve fazer em seguida. O Deus que inicia a sua obra em relação a você é o mesmo que garante completá-la.
Esse é um quadrinho aqui chamando a atenção. O Deus que inicia sua obra em relação a você é o mesmo que garante completá-la, tá bom? Vamos lá, continuando a leitura. A maior tarefa de Deus é ajustar seu povo a si mesmo. Ele precisa de tempo para nos dar a forma exata que deseja que tenhamos. Suponhamos que você sinta que Deus está para fazer algo grandioso em virtude do que ele disse em sua palavra e pela oração. Você sente que ele vai fazer isso por causa da maneira como as circunstâncias estão se apresentando e também porque outros crentes, a igreja, concorda com você. Então esses meses se passam e você não vê nada grandioso acontecer. Não fique desestimulado, deprimido, nem assuma uma posição negativa. Preste atenção no que Deus está fazendo em sua vida e na vida das pessoas ao seu redor, a fim de prepará-lo para o que ele irá fazer. A chave é seu relacionamento com Deus. Mais uma pergunta diz assim, como posso saber se a palavra recebida provém de Deus, dos meus desejos egoístas ou de Satanás? Algumas pessoas preocupam-se muito em estudar os modos de Satanás agir, de forma que possam identificar quando alguma coisa parece ser artimanha dele. Eu não costumo fazer isso. Resolvi não me fixar em Satanás. Ele já está vencido. Aquele que me guia, aquele que atualmente será executado, está executando sua vontade por meu intermédio é o vitorioso. A única maneira pela qual Satanás pode afetar o trabalho de Deus por meu intermédio é quando acredita em Satanás e não em Deus. Satanás sempre tentará enganar você. Em última instância, Satanás não pode frustrar os propósitos de Deus. Vamos sim agora para mais uma tarefa. Leia a seguinte ilustração e veja se pode fazer uma aplicação à sua vida espiritual. A Real Polícia Montada do Canadá treina homens para o trabalho contra falsificações. Ela nunca permite que um soldado em treinamento veja dinheiro falso. Os policiais sabem que existe apenas um tipo genuíno de nota de $10. Eles estudam tão detalhadamente a cédula genuína que sabem que qualquer coisa que não atinge o padrão é dinheiro falso. Você não pode imaginar todas as maneiras pelas quais as pessoas podem falsificar dinheiro, mas esses policiais não estudam isso, eles só estudam o dinheiro real, e qualquer coisa abaixo do padrão é dinheiro falso. Quando você tem de enfrentar o problema da orientação, pode se perguntar, isso vem de Deus, de mim mesmo ou do diabo? Como você pode se preparar para saber claramente se determinada palavra vem do Senhor? Você escreve aí, tá bom? E eu vou continuar a leitura aqui. Como você deveria ver essa questão de batalha espiritual com Satanás? Conhecer suficientemente bem os caminhos de Deus, de maneira que se alguma coisa não se ajusta a eles, descarte imediatamente. Foi isso que Jesus fez quando enfrentou a tentação. Em essência, Jesus disse simplesmente o seguinte: eu compreendo o que você está dizendo, Satanás, mas isso não é a última palavra que eu recebi de Deus. A palavra de Deus diz, Mateus 4, do 1 ao 11, Jesus nunca discutiu com Satanás e nunca analisava as coisas. Ele simplesmente continuava fazendo a última coisa que Deus lhe tinha dito para fazer, até que dissesse o que ele deveria fazer em seguida. Mais uma pergunta para nós, diz assim, Deus tem um plano para minha vida para sempre? Será que Deus planeja sua vida para sempre e então deixa você livre para executar o plano dele? O plano de Deus é para um relacionamento. A situação se torna problemática quando a pessoa exige que Deus diga se quer que ele seja um empresário, um ministro de música ou de educação religiosa, um pastor ou um missionário.
Queremos saber se Deus quer que sirvamos no próprio país, ou no Japão, ou no Canadá. Deus geralmente não nos dá uma responsabilidade para a vida toda e nos deixa ali para sempre. Sim, você pode ser colocado no trabalho em determinado lugar por um longo tempo, mas Deus lhe confia tarefas diariamente. Deus o chama para um relacionamento em que Ele é o Senhor, um relacionamento no qual você deseja fazer e ser o que Ele escolher. Se você aceita o senhorio de Deus, Ele pode levá-lo a ser alguém e a fazer coisas que você nunca se imaginou capaz de ser ou de fazer, se não o segue como seu Senhor. Você pode se confinar num trabalho ou numa responsabilidade e perder algo que Deus quer fazer por seu intermédio. Tenho ouvido pessoas dizerem coisas tais como: Deus me chamou para ser e então esta outra coisa não poderia jamais ser a sua vontade. Ou então, meu dom espiritual e por isso tal ministério não poderia ser a vontade de Deus para mim. Deus nunca dará a você uma tarefa sem ao mesmo tempo capacitá-lo para concluí-la. Dom espiritual é isto, uma capacitação sobrenatural para realizar uma tarefa dada por Deus. Não enfatize seus talentos, suas habilidades e seus interesses como meios de determinar a vontade de Deus. Tenho ouvido muitas pessoas dizerem que gostariam de fazer determinada coisa e que, consequentemente, essa deveria ser a vontade de Deus. Esse tipo de resposta é centrada na própria pessoa. Você precisa fazer de Deus o centro de sua vida. Quando Ele é o Senhor, a resposta deve ser assim: Senhor, farei qualquer coisa que teu reino requeira de mim. Onde quer que tu me mandares, irei. Sejam quais forem as circunstâncias, eu te seguirei. Se quiseres atender qualquer necessidade por meio de minha vida, eu sou teu servo. Farei o que for requerido de mim. Suponhamos que um adolescente, suponhamos que um adolescente em sua igreja o procure para aconselhamento e dissesse: creio que Deus está me chamando para o ministério. Você pode me dizer como saber se devo ser pastor, missionário ou ministro de educação religiosa? Quero ter muito cuidado, não quero perder o plano de Deus para a minha vida. Como você responderia? Faça uma lista ou um sumário do que você diria. Você lembraria de chamar a atenção dele para o plano de Deus como um relacionamento e não somente uma profissão? Você tentaria ajudá-lo a ver a necessidade de se submeter ao senhorio de Cristo a cada dia? Certamente você habilitaria o jovem a ter um método centrado em Deus para conhecer e fazer a vontade dele. E aqui, nossa última tarefa. Faça uma revisão do estudo de hoje. Ore pedindo a Deus que identifique afirmações ou versículos que quer que você compreenda, aprenda ou pratique. Sublinhe-os, depois responda as perguntas. Qual foi a afirmação mais importante que você leu hoje? Escreva a afirmação ou versículo com suas próprias palavras como oração de resposta a Deus. O que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje? Faça uma revisão dos versículos para decorar e prepare-se para recitá-los para um companheiro durante a reunião do grupo desta semana. Permitirei que Deus use o tempo que for necessário para moldar minha vida aos seus propósitos. Esse é o resumo. Qualquer tarefa que me seja entregue pelo Criador do Universo é uma importante responsabilidade para mim. Deus me chama a um relacionamento. Não deixarei o relacionamento com Deus para assumir o controle da minha vida. Deixe Deus cuidar dos detalhes no devido tempo. Trate de conhecer profundamente os caminhos de Deus de forma que, se alguma coisa não for compatível com eles, você saberá que não provém de Deus e se afastará dela. Deus jamais me dará uma tarefa sem que Ele mesmo
me capacite para ela. Amém? Vamos orar? Pai, graças te dou pela vida dos teus filhos, capacita-os para viver o teu sobrenatural a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima semana.